A paz do Senhor Jesus. Pastor Carlos, juntamente com parte do nosso Ministério de Louvor, dando início às 18 horas o nosso culto, o culto da Igreja Metodista em Jacuecanga. Quero convidar você nesse momento para elevarmos a Deus em oração, para que o Senhor tome o primeiro lugar desse culto em adoração ao seu nome. Fechamos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, nós adoramos e bendizemos o seu nome, na beleza da sua santidade. Te agradecemos, ó Deus amado, pela sua infinita bondade, que nos assiste a cada momento. Pai, como ministro e sacerdote do teu altar, eu quero ministrar sobre a vida, Senhor, do teu servo e da tua serva que agora nos assiste, desse homem, dessa mulher que ainda não te confessou, Pai, ou aqueles que estão afastados dos teus caminhos. Pai amado, a bênção do Senhor, que o Senhor possa, por meio do teu Espírito, Senhor, convencer o coração, Deus amado, da justiça, do juízo e do pecado, e chamando, ó Pai, os teus filhos para perto da tua presença, para que todos possam provar que o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias, em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor nesse momento, um cântico. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda. Eu estou já vendo ali a minha filha, Ana Carla, dizendo ali: Pai, te amo. Você possa fazer seus comentários aí. A nossa irmã Adriana Carvalho: graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Boa noite. Vai chegando. Que você possa ir compartilhando também essa live, para que a palavra do Senhor alcance a muitos corações nessa noite, porque nós estamos cheios do Espírito Santo nessa noite, e eu sei que Deus tem uma palavra revelada do seu coração. Você possa compartilhar, curtir, fazer os seus comentários, porque nós também iremos ter um momento de oração durante esse culto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 12. Diz assim, da seguinte forma: E estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele
e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falando largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos realizar esse culto de uma forma dinâmica hoje, um pouco diferenciado dos outros dias. Nós vamos ter a participação de todos os irmãos que estão aqui conosco, parte do nosso Ministério de Louvor, porque nem todos estão, nós estamos revezando, mas vamos ter uma dinâmica durante o culto. E você também pode fazer o seu comentário aí do outro lado, você pode acrescentar, porque nós podemos contribuir todos, uns com os outros, e Deus revela a sua vontade sobre as nossas vidas. Vamos ter mais um momento de cântico, e logo depois nós vamos entrar nessa dinâmica para a honra e glória do nome de Jesus. Não esquecendo, o título desse bate-papo é comprometimento. Guarde isso no seu coração. Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Seja o nome do Senhor. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me pois a tua glória quero ver. Aleluia. Ao teu nome seja toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Aleluia. Sinta a presença do Senhor na tua vida nesse momento. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo,
falando com você. Por certo, tem uma palavra específica ao teu coração, porque o teu coração é terra fértil para que a palavra do Senhor venha germinar, crescer e dar frutos que apontem para a vida eterna. Louvado seja Deus! Graça e paz, irmã Glória. Quero pedir que vocês compartilhem aí a live, para que outras pessoas possam participar. Se compara a esperança viva em tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar a esperança viva em tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Está ali a nossa irmã Lúcia, falando, está lindo o louvor, Deus abençoe a vida do nosso pastor e do grupo de louvor. Muito obrigado, irmã Lúcia. Dê um abraço no Edival. Compartilha essa live aí em nome de Jesus, para que outras pessoas sejam abençoadas com os louvores e com a mensagem aqui em nome de Jesus. Eu quero convidar você da nossa igreja metodista em Jacuecanga, você que já entregou o seu dízimo, você que entregou a sua oferta, você que tem compartilhado tudo aquilo em comum, aquilo que é seu, que Deus tem dado para você em favor do reino de Deus, sabendo que nós estamos numa fase onde nós temos nos recruzado, nós temos tido necessidade de manter os nossos compromissos, mas você é um servo, uma serva fiel, tem compartilhado da sua fidelidade com a obra de Deus nesse lugar. Eu quero convidar você nesse momento
a fechar os seus olhos e orar, porque eu quero consagrar o seu dízimo, a sua oferta e o seu propósito em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o seu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado, Senhor, servos e servas como verdadeiros e verdadeiras atalaias na tua casa. Muito obrigado, Pai amado, porque não foi a crise, ó Deus amado, que assola o planeta, que fez titubear a fé do teu povo, que fez o teu povo retroceder e deixar de acreditar que é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades em glória. Pai amado, eu quero apresentar, Senhor, o dízimo da fidelidade, a oferta da gratidão, o Deus amado, a oferta do propósito, ó Deus amado, no teu altar, como cheiro suave em suas narinas. Receba, Deus amado, como um ato de louvor, honra e glória ao teu nome, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse teu servo, a tua serva, Senhor, que tem entendido o propósito, ó Pai, e tem aberto os seus corações para que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas em um nome de Jesus. Como servo e ministro do teu altar, eu quero abençoar a vida do teu povo para a honra e glória do teu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha que alegria, nós estamos com a nossa irmã Ana Paula Marques, nós estamos muito felizes. Quero dar testemunho aqui em público que o Robert, o seu filho, que é o filho também, o Robert já está ali, o Robert Vieira, está nos assistindo. Ele declarou Jesus como seu Salvador. Ontem ele foi acometido de uma enfermidade, nós acompanhamos de perto, nós oramos para a glória e honra do nome de Jesus. Ele foi medicado, tomou soro e ele ali confessou Jesus como seu Salvador. Não é isso, Robert? Se você quiser, faz o comentário aí. Ele entregou a sua vida para Jesus e hoje o Robert é o mais novo membro da família metodista em Jacuecanga. Glórias a Deus. Eu quero também dar aqui um abraço para a nossa irmã Débora, a nossa irmã Débora que trabalha, a Débora Coifel, né? Ela trabalha numa área muito específica no seu salão aqui ao lado da nossa igreja. Receba o nosso abraço, graça e paz, que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça muito feliz. Glórias ao nome do Senhor. Vai deixando seus comentários, compartilhe essa live aí, para que nós possamos alcançar muitos corações nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, o tema desse bate-papo, ele é comprometimento. Está registrado, está relacionado ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 9 ao 12. E o nosso bate-papo vai se dar aqui com a Tainá, com o Luiz Paulo e com o Pedro Vinícius. Queria que vocês dessem um tchauzinho aí, ou dessem uma saudação, cada um desse uma saudação para o povo de Deus. Vou começar pela Tainá, dando uma saudação. Oi, gente, Pai do Senhor, morrendo de saudade de todo mundo. Que vocês possam interagir também. A gente está vendo todos os comentários ali embaixo, né? Tá tendo muita saudade para vocês assim. Aí cada um comenta embaixo, porque é tudo novo pra gente. Aí a gente queria, né, que interagisse por aí também. Tá bem? Glória a Deus. Vamos ouvir também o Luiz Paulo, também com uma saudação, falando alguma coisa aí para o povo de Deus que nos ouve. Graça e paz, igreja, tudo bom? Saudade de vocês também. Estou louco para voltar à nossa rotina na igreja. A gente fazer uns barulhos lá na igreja, na bateria, amém? Com muita saudade de vocês. Amém. Vamos ouvir o Pedro Vinícius também. Pai, gente, graça e paz. Com muita saudade também de todo mundo. De estar todo mundo ali reunido, louvando, agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus sabe de todas as coisas e logo, logo estaremos todos juntos, louvando ao nome do Pai, ao nome do Rei. Amém. Olha, só para fazer valer que nós estamos só com uma parte do nosso louvor aqui. Tem outros irmãos que não estão conosco porque nós vamos revezar aos poucos. Mas é tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Você também pode interagir aí. Também estamos com saudade, Adriana. Amém, Robert. Vamos começar o nosso bate-papo aqui com essa narrativa com
Luiz Paulo, Tainá, o Vinícius e você possa fazer comentários também a partir do texto aí, acompanhe o texto bíblico para que nós possamos interagir. Bom, comprometimento. A narrativa vai nos contar que Paulo tinha tanto comprometimento com a obra da evangelização que ele, em curto espaço de tempo, passava de cidade em cidade para cumprir o propósito. Então, esse é o nosso primeiro parágrafo. Nós vamos identificar aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha tanto envolvimento com a obra da evangelização que ele acelerava de forma que ele pudesse alcançar os povos para anunciar a palavra de Deus. A saber que os judeus daquela época, os religiosos, eles intentavam contra a vida do apóstolo Paulo. E o Espírito, ali o apóstolo Paulo ele fala Espírito com E, a narrativa de Atos diz que com E minúsculo, o Espírito de Paulo estava ligado com Deus. E o Espírito Santo, com E maiúsculo, ele o conduzia por revelação. Por isso, ele não morreu tal como Jesus, fora do tempo. Ele não deu fim no seu ministério fora do tempo, porque ele andava por revelação de Deus. Então, nós vamos bater um bate-papo aqui, a começar também com o Luiz Paulo, sobre essa temática de comprometimento. Nós entendemos aqui nesses 4 versículos que nós lemos, que havia uma reunião cultica numa casa, onde havia muita iluminação, e ali o apóstolo Paulo ele estava pregando, falando, instruindo aquele povo, e havia um jovem chamado Eutico, que estava assentado na janela. Por isso que surgiu essa temática, comprometimento. Então vamos conversar um pouco, começar com o Luiz Paulo, enquanto isso o Pedro Vinícius vai analisando, a Tainá, e aí a gente vai bater um papo aqui. Que você também possa ir aí analisando e comentando aí, fazendo comentário na live em nome de Jesus. Luiz Paulo. O senhor fala sobre comprometimento da igreja hoje em dia? Comprometimento da igreja com a obra de Deus. Hoje em dia a gente percebe que o comprometimento com a obra de Deus tem sido muito pouco, porque a gente vê da forma que são as igrejas hoje em dia, com pouco comprometimento na presença de Deus, fazem poucas coisas para resgatar aquelas almas que precisam ser resgatadas lá fora da igreja. É como sempre aprendi com o pastor Carlos e sempre falo isso, a igreja ela não é o templo, não é para a gente ficar dentro da igreja, e sim lá fora, ser comprometidos com aquelas almas que precisam da palavra de Deus, para que a gente venha resgatar essas pessoas. E o Espírito Santo, aí sim o Espírito Santo vai vir e vai consolar essa pessoa, para que ela aceite o nome de Jesus Cristo na vida dela. Muitas das vezes a gente fica só dentro da igreja e faz os nossos cultos fechados, e a gente não sai das igrejas para fazer igual Paulo, ser comprometido a salvar almas. Muitas das vezes a gente está parado nessa questão de ficar dentro da igreja e esquecer lá fora que tem muita gente precisando da gente. Ainda mais nesses tempos agora que nós vivemos, que Deus mostrou que Ele é Deus para todas as nações. E não apenas num vírus que ninguém vê, ninguém percebe, ninguém sente, mas todo mundo está sendo prostrado diante de Deus. E agora é a hora que Deus quer que a igreja se santifique no nome dEle, se ajoelhe diante dEle. Que para que quando os dias bons virem, quando isso tudo acabar, a gente salvar muitas almas para Ele, com muitas, como eu posso dizer, com muitos testemunhos do que a gente está vivendo hoje em dia. Momentos difíceis, a gente não sabe como está a nossa economia, a gente está preocupado com muitas coisas. Mas a gente ainda tem Jesus Cristo, a gente tem aquele que salva e sempre nos consola, que morreu por nós. É só a gente confiar e ter fé, e ser igual Paulo, ser comprometido na obra de Deus. É isso que eu entendi dessa palavra. Amém. Entendendo aí a fala do Luiz Paulo, eu consegui compreender que igreja, no sentido literal, é eclésia, chamados para fora. Tal como aquela reunião que houve lá
com o apóstolo Paulo e os seus discípulos e todos que estavam ali, e Eutico estava na janela, nós entendemos que o templo é um espaço de reunião onde nós entramos na presença do Senhor como igreja, como corpo, clamamos ao Senhor e o Senhor, em resposta, nos dá uma revelação e nós saímos em missão a esse mundo para anunciar a palavra do Senhor salvífica a todos os povos. Louvado seja Deus. Vamos ouvir Pedro Vinícius também, uma participação nessa temática de comprometimento, não fugindo desse contexto aí de Eutico, do apóstolo Paulo, aqueles que estão envolvidos, aqueles que não estão envolvidos. Vamos ouvir também Pedro Vinícius falando, nosso levita. Comprometimento foi o que o Luiz falou também. Eu ia até comentar sobre esse espaço da igreja. Dentro da igreja, só ali que o Senhor Jesus Cristo habita, só ali que tem o comprometimento. Não. Temos o comprometimento de sair, pregar o evangelho. Tá, nós estamos passando por esse momento, do coronavírus, não podemos sair, mas assim que acabar, saia, vai pregar o evangelho, tem um comprometimento com a palavra do Senhor Jesus Cristo, pois ela nos diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. E eu tenho essa palavra também do Eutico, que eu trago até para mim, que na época também eu não prestava muita atenção na palavra, não tinha esse comprometimento com a palavra. Eu tratava a palavra de qualquer forma, de qualquer jeito, não prestava atenção, não plantava isso no meu coração. Até que no momento eu passei um encontro com Deus e ali eu tive o comprometimento com a palavra, de ler a palavra, de entender o que o Senhor Jesus Cristo quer através da palavra nos nossos corações e nas nossas vidas. E que você venha ter esse comprometimento com o Senhor Jesus Cristo, de dobrar o seu joelho, de adorar onde você está agora, de ter esse comprometimento de buscar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem te dado tempo para isso. Aproveite esse tempo que o Senhor Jesus Cristo tem dado para você, que está dentro da sua casa, esse momento que estamos passando. Busca, chame, clame o Senhor Jesus Cristo, invoque a presença dEle. E eu tenho certeza que lá nos céus Ele estará ouvindo a tua oração, estará ouvindo o teu clamor e o teu louvor. Então que você venha glorificar o Senhor Jesus Cristo pelas vidas e tenha esse comprometimento com a palavra e o comprometimento com o Senhor Jesus Cristo, que eu tenho certeza que muito Ele fará na tua vida e na vida da tua família. Amém. Aleluia. Eu entendi aí que nessa fala do Pedro Vinícius, faz, Senhor, em mim, para que através de mim se complete a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir também a Tainá expressando aí, falando dentro desse tema, aquilo que ela entende como comprometimento com a obra evangelizadora. Também os meninos foram bem claros, né, com a forma como eles se expressaram. Nós estamos vendo uma atualidade que o templo... Uma vez eu ouvi uma frase bem assim, bem espontânea, que ele falou assim, a conexão, o Wi-Fi da igreja pifou. Como é que está a sua conexão com Cristo nesse exato momento? É uma frase bem assim, de brincadeira, mas tem um significado muito grande. Como que está o seu comprometimento com Cristo na sua casa? Porque a igreja somos nós. Deus não habita em templos, Ele habita em nossos corações, sabe? Que nós somos a casa do Senhor. Que você vê nesse momento, como o Vinícius falou, nesse momento nós devemos nos aproximar mais de Deus para levar esperança, porque o mundo atualmente ele não tem esperança, né? Sem Cristo não há esperança. Nós temos que fazer esse papel de levar a esperança para aqueles que estão meio que desesperados, porque o que mais nós estamos vendo ultimamente são as pessoas estando em ansiedade com o futuro. Porque o futuro é meio que incerto sem Cristo, né? E ainda mais em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. E é isso, Deus é a nossa esperança, nós temos que confiar nele, porque Deus faz tudo em um propósito. E busca mesmo o Senhor, você que fala para Deus, eu só trabalho, eu não tenho tempo para ir na igreja. Hoje você tem tempo de estar com Deus no seu secreto, de buscar o Senhor mais e mais. Aproveita disso que você venha se fortalecer em Cristo. E quando acabar isso tudo, nós vamos dar testemunho, né, como já foi dito, nós vamos testemunhar e vamos estar mais fortes do que nunca. E é isso aí. Louvado seja Deus. Olha, dentro dessa fala aí da nossa irmã Tainá, da conexão, seu Wi-Fi santo, espiritual,
eu quero falar com você que está nos ouvindo nesse momento. Inclusive, quero também mandar aqui saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor nossa irmã Sandra Fonseca, que está ali em oração, está nos acompanhando também nesse momento. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu quero abrir aqui um espaço para você que está afastado e afastada do caminho do Senhor, que está sentindo o Espírito Santo falar ao teu coração através desse pequeno grupo singelo, esse grupo que está cheio do Espírito Santo, um comprometimento com a sua palavra. Mas o Espírito de Deus, ele está testificando, tal como ele testificou no Espírito de Paulo e revelou a ele. Ele está falando com você nesse momento. E você tem desejo de voltar para Jesus, entregar a sua vida para o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu quero que você faça o seu comentário dizendo que você está entregando a sua vida para o Senhor, porque nós iremos orar por você também. Se você for daqui de Angra dos Reis, daqui da Jacuecanga, próximo, nós vamos cuidar de você. Se não for, nós vamos encaminhar você a uma das nossas igrejas metodistas que existem em todo o planeta Terra. Graças a Deus, nós somos uma igreja do século XVIII e em todos os lugares nós temos uma igreja metodista, um pastor, uma pastora habilitado para cuidar das suas feridas em nome de Jesus. Voltando aqui para o texto, no verso 1 do capítulo 20, vemos que o desejo de evangelizar no coração de Paulo era tão grande que ele não quis fazer sozinho. Ele chama os discípulos e abraça-os, ou seja, caminhavam juntos, porque o propósito não era pessoal. O apóstolo Paulo ele não queria fazer a obra sozinho. A intenção, o chamado de Deus na vida do apóstolo Paulo não é para que ele fizesse a obra de Deus sozinho, centralizando uma obra missionária. Ele estava fazendo discípulos. Então, e sim, em favor do reino de Deus, não era pessoal, era para o reino de Deus. Nota-se que quando centralizamos a obra de Deus, ao invés de ajudar, atrapalhamos o processo de salvação na vida do outro. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento, para que a gente venha analisar sobre esse aspecto, porque o reino de Deus ele não tem um fim em nós mesmos. O reino de Deus ele vem em nós e através de nós ele habita em outras pessoas. Logo nós entendemos que sozinho não conseguimos fazer absolutamente nada. Se o Senhor não for conosco e se o Senhor não enviar trabalhadores para a seara e nós não compartilharmos, eu me lembro aqui ainda, abrindo aqui um parêntese, quando Moisés estava fadigado com tanto trabalho e ali o seu sogro Jetro aconselha ele distribuir as tarefas para que ele não pudesse morrer fadigado. Então, a obra de Deus, ela não pode ser centralizada, ela tem que ser compartilhada. Deus chamou cada um tem uma vocação, um chamado, e nós precisamos de compartilhar uns com os outros. Quem caminha só é sujeito a fadiga, desânimo e parar com o propósito. Quem acha que faz a obra de Deus sozinho, que por Ele, através dele e só Ele, nós entendemos que o que lhe resta é fadiga, é soberba, e ele, no meio do caminho, ele vai parar com o propósito de Deus. Ele vai impedir que Deus opere através da vida dele. Quero mandar um abraço aqui também para o meu irmão Josimar Fonseca. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. A nossa irmã Sandra Fonseca aí também, graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Então, irmãos, percebemos em todo o tempo que a obra de Deus não deve ser centralizada. Se o Senhor te chamou, Ele não te chamou para caminhar sozinho. Ele te chamou e, por certo, Ele vai enviar um Timóteo para caminhar com você. Ele vai enviar uma outra pessoa ou outras pessoas para caminhar, porque caminhar só está sujeito à fadiga e os tropeções na caminhada, quando nós enfrentamos uma rota sinuosa.
Mas quando nós temos alguém para caminhar conosco no momento de adversidade, nós temos alguém para poder nos abraçar, nos encorajar, orar conosco e dizer: vamos continuar a caminhada porque Deus é conosco nesse chamado. Um outro tópico é: o reino de Deus é volante e não centralizado. Vemos em João no capítulo 15 que o Senhor diz que nós somos as varas e Ele é a videira verdadeira. Quem estiver nele e não der fruto, Ele o corta, e todo aquele que der fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que palavra gloriosa, meu irmão, minha irmã. Entenda que nesse texto Jesus está falando no primeiro aspecto, de juízo para aqueles que estão nele, mas não entendeu o seu propósito. Aqueles que estão ligados nele, estão nele, mas ainda não entendeu o propósito do Senhor. Eu quero abrir aqui agora um novo bate-papo dentro dessa temática, para que nós venhamos entender um pouco melhor o pensamento de cada um, e você também pode fazer um comentário aí. Então, a começar pelo Pedro Vinícius, no primeiro aqui, o juízo de Deus, nós temos dois aspectos, o juízo de Deus, e o segundo aspecto, ele se dá em compromisso para com quem está ligado nele. Então, o juízo de Deus para aqueles que estão nele, mas não entendeu o seu propósito, ou seja, sem compromisso com a palavra de Deus, sem amor, é indiferente com tudo à sua volta. Vamos ver o Pedro Vinícius aí, ouvir o Pedro Vinícius falar alguma coisa sobre essa questão. Aqueles que estão, mas não estão. Parece um paradoxo. Se você não tem compromisso com a palavra, com certeza, obviamente, ela não gerará fruto em você. Se você leu a palavra de qualquer forma, você está ali lendo, mas não colocou no seu coração, não plantou no seu coração, isso nada vai adiantar, nada. Você tem que estar firmado na terra, tem que estar firmado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver, não vai adiantar de nada. Você tem que estar firmado no Senhor Jesus Cristo. Não adianta você estar dentro e estar fora. Não fique em cima do muro, indeciso. Não fique. Se você está lendo a palavra, coloque no teu coração. Firma essa palavra no teu coração e deixa o Senhor Jesus Cristo te moldar através dessa palavra. Mas não fique indeciso. Não fique meio pé no Senhor Jesus Cristo e meio pé no mundo. Não. Se você leu a palavra, pega essa palavra e coloque ela no teu coração. E não deixa ninguém arrancar isso. Pois essa palavra é verdadeira. Foi o Senhor quem disse. Então Ele cumprirá na sua vida. Já dizia o salmista, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos ouvir Luiz Paulo também, falando um pouco sobre esse primeiro aspecto, e logo depois nós vamos ouvir a nossa irmã Tainá também falando alguma coisa sobre isso. Uma coisa que o senhor falou que chamou a atenção, essa palavra sobre Paulo, que Paulo não centralizou a obra de evangelista nele mesmo, tipo, se fazer sozinho. Eu posso ver que Paulo usou a inteligência que Deus assim permitiu a ele ter, de colocar mais pessoas nesse propósito, chamar os discípulos para ajudar a ele a proclamar o nome de Jesus Cristo. Eu posso ver que ele, na humildade dele, ele viu que ele sozinho não seria nada. E ele chamou a igreja mesmo. Vamos dizer, seus discípulos seria a nossa, hoje em dia, a igreja. O pastor Carlos seria o apóstolo Paulo, chamando a igreja para a gente ir à frente, ir evangelizando aqueles que precisam. E aqui o pastor falou que é o juízo para aqueles que estão nele, mas não entendeu o seu propósito. É muito simples, é o que Pedro falou. Se você não vive a palavra de Deus, você está dentro da igreja só por status, vamos dizer assim, só porque, vamos usar um exemplo, eu toco bateria, eu gosto de ir para a igreja para me tocar bateria e só fazer isso, tá bom.
Ao Jesus Cristo quer muito mais, quer que a gente se humilhe diante dele, quer que a gente seja verdadeiros servos e filhos dele. Sendo verdadeiros servos e filhos dele, a gente dá testemunhos bons em nossas vidas, na nossa vida secular, no nosso trabalho, na nossa escola. E isso sim é viver verdadeiramente a palavra de Deus, verdadeiramente o seu propósito na palavra de Deus. Eu acredito que o juízo de Deus para essas pessoas que sempre estão brincando com a palavra dele é um juízo que não vai ser fácil, vai ser pesado, porque é o que eu sempre penso assim, na mão do inimigo tem mentir, que é Jesus Cristo, Deus, e na mão de Deus não tem ninguém, porque Deus é fogo consumidor, mas também amor também é fogo consumidor. Então aqueles que estão brincando com a palavra dele, estão brincando dentro da igreja de ser crente, vamos nos despertar, porque o fim está chegando, o fim está próximo, e a gente percebe na nossa volta que tudo que está acontecendo está na Bíblia. Se você ler Apocalipse, você vai ver coisa por coisa que está acontecendo no nosso mundo, que está escrito na palavra. Em Mateus também está escrito tudo aquilo que está acontecendo no mundo. E é bom a gente se alertar, a igreja se alertar que isso aqui é um alerta de Deus para todo mundo. E é isso que eu entendi da palavra, pastor. O interessante, Luiz Paulo e demais irmãos, igreja do Senhor que nos assiste, que quando o texto diz que aquele que não dá fruto, o Senhor corta, ele está falando de juízo, ele está falando de separação, porque só pode ter vida quem está ligado no tronco, onde a seiva vai correr nas veias. Então, não tem condição de ter vida se nós não produzimos vida. Somos como aquele que está como um mero assistente ou se permite ser útil, utilitário para alguém na obra de Deus. Infelizmente, nós podemos nos perder no dia do juízo. Então, hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de confessar o pecado, de entender que o Espírito Santo está aqui para te convencer da justiça, do juízo, do pecado. O Senhor te chama para perto, para poder contemplar as suas verdades contidas na sua palavra. Vamos ouvir nossa irmã Tainá também falando um pouco. É muito ficar por último, né, que todo mundo fala. Você não sabe falar. Mas uma pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos. Quem é Jesus na sua vida? O que é o significado dele para você? Não adianta muito eu falar muita coisa, mas não adianta eu falar um monte de coisa aqui sem que você conheça, sem que você entenda quem ele realmente é. Porque o homem, ele é propício ao erro. Vai dizer quem nunca errou, quem nunca pecou. Mas você tem que voltar e perceber quem é Jesus. Quem é esse Deus que nos amou incondicionalmente, que esse amor eu não posso entender, mas eu sei que esse amor me alcançou. O apóstolo Paulo, ele não se contentou em andar sozinho. Ele queria levar outras pessoas com ele. Jesus veio colocar essa vontade no teu coração de conhecer a ele, de se encontrar com ele e querer levar outras pessoas também. Sabe que você não venha somente ouvir a falar sobre Jesus, mas você venha conhecer ele pela sua infinita misericórdia. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas que o Espírito Santo venha nos, cada dia que venha nos melhorar, nos aproximar mais de Jesus, nós viemos conhecer a Cristo. Mas eu erro, eu peco. Quem nunca pecou, quem nunca peca, quem nunca erra. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Que nessa noite, que você venha ter esse intuito, de somente buscar a Deus, somente buscar intimidade com Cristo, que as coisas vão acontecendo e você nem vai percebendo, e você vai ser um apóstolo Paulo. Amém. Glória a Deus. Dando continuidade ainda na temática do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, nós
queremos tirar um outro subtítulo que diz: posicionar-se na janela comunica autonomia. Vou repetir: posicionar-se na janela comunica autonomia. É nesse ponto que eu me apego ao texto, quando Paulo estava pregando e o jovem estava distante de todos, se posicionando em um lugar que era dele, lugar autônomo, lugar de autonomia, autoridade. Veja o que diz o dicionário Aurélio. De acordo com o dicionário Aurélio, autonomia significa a faculdade de se governar por si mesmo, o direito ou faculdade de se reger uma nação ou leis próprias, a liberdade ou independência moral ou intelectual, ou condição pela qual o homem pretende escolher as leis que regem sua conduta, entre outros conceitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós entendemos que autonomia é quando nós nos posicionamos e queremos nos posicionar diante daquilo que vem de encontro com a minha vida. Ou seja, se eu me assento na janela, eu sou um assistente, mas eu tenho poder de decisão, e isso chama-se livre-arbítrio, o Senhor nos deu. Eu, por exemplo, pastor Carlos, eu peguei esse presentinho muito bonito e devolvi para o Senhor, porque eu não consigo administrar o meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio me faz errar pela emoção, me faz pecar e distanciar do meu Deus. Por isso eu preciso ver a partir do olhar do Senhor. Por isso eu preciso sentir a partir do coração de Deus. Por isso eu preciso de falar a partir da palavra do Senhor e andar a partir dos passos do Espírito Santo. Logo, quando eu entendo esse conjunto de coisas e conceito que eu criei para mim, eu entendo que o meu livre-arbítrio foi devolvido para o Senhor. Então, quando nós queremos criar juízo para nós e queremos reger a nossa própria vida ou governar a nossa própria vida como nós achamos que devemos governar, ao nosso conceito, e eu costumo dizer que conceito é como identidade, cada um tem um seu. Conceito é conceito, irmãos. Nem todo conceito quer dizer que um sobrepõe o outro. Eu tenho o meu conceito, porém respeito o conceito do outro. Para esses irmãos e irmãs, Deus tem trazido juízo, ainda que o Senhor o devolva à vida, como mencionado no texto de João 15, no versículo 2 da parte A. Mas esta não é a verdade de Deus. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. O Senhor diz assim, diz-lhes, o Senhor falando para Ezequiel: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Uma pergunta do Senhor, um apelo do Espírito Santo para você nessa noite, para converter-se dos seus maus caminhos, porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio, aquele que comete pecado de impiedade. O que é impiedade? Impiedade é quando nós planejamos, nós arquitetamos, começamos a planejar coisas para realizar na vida do outro, na nossa própria vida, que seja maléfico, que venha trazer um prejuízo, tanto na nossa vida física quanto na vida espiritual. O Senhor não tem prazer. Você que se decepcionou com alguém dentro de uma instituição religiosa, você que se decepcionou com um parente, um ente querido seu ou não, eu quero dizer uma coisa para você: essa palavra esmiuça e quebra todo jugo, ela tem poder para te libertar, para te dar liberdade, como o Senhor Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade. Jesus é a verdade, e a verdade
vos libertará. Jesus, ele quer te libertar, quer te dar liberdade para viver em abundância de vida, viver de, graças a Deus, andando de cabeça erguida, sem ter com quem alguém te acusar, te apontar e dizer o que você deve de fazer ou não fazer. O Senhor, ele quer habitar na tua vida de uma forma integral. Aleluia. Basta você entregar a sua vida para o Senhor e dizer: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, o meu Redentor, o Salvador da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo aspecto, eu vou tentar acelerar para não ficar muito longo, mas o segundo aspecto diz: compromisso para quem está ligado nele. Nós ainda estamos fazendo alusão no capítulo 15 do Evangelho de João, a videira verdadeira. Correlacionando este texto com o de João 15, podemos compreender que haviam, juntos com Paulo, homens e mulheres que cumpriam o propósito da evangelização. No capítulo de Atos 21, 12 e 13 diz que tinham muitos que sofriam a ponto de implorar a Paulo que não fosse para Jerusalém, a fim de que ele não fosse morto ou não o matasse, porque o intuito dos líderes judaicos daquela época, dos religiosos, era matar Paulo, era lançar Paulo na prisão, como já houve outras vezes, e agora dar cabo na sua vida. Vejam que no versículo 13, o próprio apóstolo Paulo suplica que não o magoasse. Ele fala de mágoa, não o magoasse. Ele fala isso para os seus discípulos, fala para os companheiros da evangelização que caminhavam com ele: por favor, não fale isso, eu suplico para que não me magoe, com tantas palavras de afeto, palavras de amor. Como é bom, meu irmão, nós estarmos juntos. Como é satisfatório para mim, como pastor dessa igreja, estar ao lado da Tainá, do Luiz Paulo, do Pedro Vinícius, do nosso irmão Pedro que está aqui, nosso Maad, estar junto com outras pessoas, nos dando estrutura, caminhando, porque caminhar junto é melhor do que só, porque só podemos passar no momentos de noite sombria e vir a solidão, mas quando nós estamos juntos, nós podemos consolar uns aos outros. Mas Paulo, aleluia, ele tinha o firme propósito de cumprir o seu chamado. O que aprendemos, irmãos, é que Paulo, apesar de amar os discípulos e todos os irmãos alcançados por meio da sua evangelização, ele tinha um compromisso com o reino de Deus. Morrer, nesse caso, para Paulo, era ganho, como diz lá em Filipenses: morrer para mim é ganho. Filipenses 1, 21. Louvado seja o nome do Senhor. Comprometimento. A narrativa, irmãos, nós vamos fazer aqui a conclusão, para a gente não ter um texto muito extenso, mas o comprometimento, fazendo relembrar aqui da conclusão, diz que a narrativa vai nos contar que o apóstolo Paulo tinha tanto comprometimento com a obra da evangelização, que ele, em curto espaço de tempo, passava de cidade em cidade para cumprir o propósito. Já no segundo tópico, o reino de Deus é volante e não centralizador. Vejamos que em João capítulo 15, quando o Senhor diz que nós somos as varas e Ele a videira verdadeira. Quem estiver nele e não der fruto, Ele o corta, e todo aquele que der fruto, Ele limpa para que dê mais frutos ainda. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro aspecto, irmãos, que nós falamos, fala de juízo para aqueles que estão nele, mas não entendeu o seu propósito, ou seja, sem compromisso com a palavra de Deus, sem amor, é indiferente com tudo à sua volta. O que aprendemos é que Paulo, apesar de amar seus discípulos e todos os irmãos alcançados por meio da sua evangelização, ele tinha um compromisso com o reino, aleluia, de Deus. Morrer nesse caso para Paulo era ganho. Como ele disse:
Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais uma canção nesse momento, para a gente dar término a esse culto. Já são 18h56 e nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, e logo depois estaremos orando para a glória e honra do nome de Jesus com o nosso irmão Pedro Vinícius. Aleluia! Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Adora o Senhor conosco. Eu quero me colocar à disposição para ser o seu pastor. Que você possa ir lá na página, tem o meu WhatsApp na página, e faça contato comigo. Eu quero pastorear a sua alma. O Senhor tem planos lindos para a sua vida. O Senhor te chama por filho e não por servo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Queria saber se o nosso irmão Pedro Pereira está aí. Irmão Pedro? Chama o irmão Pedro aqui. Nós vamos orar para terminar. Por favor, irmão Pedro. Tá, Janete também. Vem cá. Vamos orar juntos. Aleluia. Deixa o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Nós queremos pedir o Pedro Vinícius para poder incluir a vida do Robert, a vida do Miguel também, que é o filho da minha sobrinha. Chega para cá, vem para cá. Vamos orar. Pode vir para cá, Pedro. Vamos orar rápido. Vamos orar ao Senhor. Vamos, Pedro, orar ao Senhor. Chega para cá. Pode ficar aqui juntinho. Juntinho a ovelha, juntinho do pastor. Não pode não? Nós estamos lavados. Vamos orar ao Senhor. Vai, Pedro. Fica de pé, Pedro Vinícius. Vamos orar ao Senhor. Senhor eterno Pai, graças te dou, Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade de estarmos todos juntos, te glorificando e te exaltando, Deus Todo-Poderoso. Te entrego agora a vida de cada um que está aqui presente neste lugar, Deus Todo-Poderoso, e a vida de cada um que assistiu essa live, Senhor Jesus Cristo, que elas possam ser tocadas pelo Teu poder, pelas Tuas mãos poderosas, Senhor Jesus Cristo. Como a vida dessas pessoas, Senhor Jesus Cristo, cujo nome eu não sei de cabeça, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor venha visitar essas almas, Deus Todo-Poderoso, que sobre essas almas a Tua mão poderosa esteja sobre elas. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha se manifestar presente agora, Senhor Deus, aonde elas estão. Ó Deus Todo-Poderoso, vai tocando o coração, vai moldando, vai trazendo milagre, Deus Todo-Poderoso. Toma, Senhor Jesus Cristo, nas Tuas mãos, e o Seu nome venha ser glorificado em todas as nações. Que essa palavra venha ser gerada fruto nos corações dessas vidas, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Deus Todo-Poderoso, se manifestar cada dia mais em nossos corações, Deus Todo-Poderoso. Toma, ser conosco, Senhor Jesus Cristo. Em Teus braços é o meu descanso. Sem Ti eu não sou nada, Senhor Espírito de Deus. Venha trabalhar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda as suas mãos para cá, eu quero decretar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus guarde as vossas mentes e os vossos corações na bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Solta o som. Glória a Deus. Tchau, galera.